Excelentíssimos colegas vereadores, cidadãos de Passo Fundo, venho a essa tribuna, meu segundo grande expediente, manifestar-me sobre os fatos políticos que ocorrem na esfera nacional, eventos políticos de grande importância e que demonstram o fracasso completo das instituições políticas de nosso país. De fato, o assunto pelo qual venho me pronunciar é crise política. Crise política que tem tornado nosso ambiente, sejam nos parlamentos municipais, estaduais ou no Congresso Nacional, quase que em clima de guerra. E gostaria de perguntar a todos aqueles que nos acompanham e que vieram aqui prestigiar este momento, e principalmente aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, quais seriam as causas da crise política? O eminente jurista brasileiro Pontes de Miranda já dizia há muitos anos, em suas obras, que existe uma diferenciação clara entre a autocracia e a democracia. Sendo a autocracia, colegas vereadores, um regime de organização política que busca o benefício de grupos, partidos, segmentos. E a democracia, como todos sabem, o tipo de organização política que busca fazer algo em prol do povo. Ora, não basta termos em uma Constituição, não basta termos na lei orgânica do município a expressão democracia. O que caracteriza e faz de fato com que um governo seja do povo, para o povo e pelo povo, não é a descrição em um texto normativo. O que faz com que a democracia de fato seja concretizada são mecanismos, arranjos de organização política que façam com que o desejo das pessoas, expresso principalmente por meio do voto, seja concretizado. O que caracteriza a democracia é a transformação de desejos e esperanças em resultados concretos. E nada adiantará defendermos o lema da democracia se nós não observarmos a existência de ferramentas para que ela ocorra. De fato, nós falamos tanto em corrupção nos dias de hoje sem perceber que, na verdade, a corrupção faz parte da natureza humana. O homem tem tendências para agir pelo bem e pelo mal, vereador Luiz Miguel. Isso é inerente à natureza do ser humano. Tanto que não são apenas os políticos que são corruptos e corruptíveis. Muitas vezes, vereador Rufa, o próprio cidadão civil acaba se corrompendo. Então é fácil constatar que a corrupção faz parte da natureza humana. Não é uma chaga exclusiva da política. Embora os políticos hoje, de fato, sejam aqueles que mais demonstrem comportamentos corruptos. Mas quando queremos corrigir comportamentos corruptos de qualquer pessoa, como que nós conseguimos impedir a prática de comportamentos corruptos? Pergunto àqueles que hoje aqui nos acompanham, e agora o vereador Roberto, que se faz presente, prestigiando o meu grande expediente. Quando queremos, por exemplo, que uma criança, vereador Renato, não mexa em determinados objetos, ou não coma a sobremesa antes da refeição, nós não tiramos esses objetos do campo de visão da criança? Sim, é assim que agimos, não? E por que agimos assim, vereador Meirelles? Para evitar a tentação? Tudo aquilo que está no campo de visão da criança vai aumentar a sua tentação. Como eu falei, a corrupção é inerente ao ser humano, pode agir pelo bem e pelo mal. E no que se refere aos políticos, quanto maiores forem as tentações para o comportamento corrupto, maior será a corrupção. Então, se nós queremos de fato mudar a corrupção dos políticos, nós devemos eliminar as possibilidades de tentações para a prática de comportamentos corruptos. Já diria um historiador britânico,
Lord Acton, que todo o poder, vereador Rudimar, corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais concentrarmos o poder nas mãos de poucas pessoas, mais tentações ofereceremos a essa pessoa para que seja corrupta. Por isso, quanto mais dividido o poder, mais separado e controlado o poder, menores as tentações para a prática de corrupção. Por esse motivo, trago hoje no meu grande expediente a discussão acerca da reforma política e das ferramentas jurídicas que deveremos implementar para eliminar as tentações aos políticos, para eliminarmos a concentração de poderes nas mãos dos políticos. E por isso que a discussão que trago sobre os sistemas de governo são não apenas importantes, como a única alternativa capaz de tirar o Brasil do mar de corrupção que se encontra. Afinal, sabemos todos, não lhes parece estranho que trocando presidentes, trocando governadores, trocando os políticos, desde o início da República, pelo processo eleitoral, trocando partidos, ora de esquerda, ora de direita, nós tenhamos sempre as mesmas críticas da população? Será que de fato os problemas são mesmo os políticos, pessoas físicas, e não o sistema pelo qual esses políticos adentram para fazer política? Pergunto, se não trocamos o sistema e as ferramentas de se fazer política, será que é lógico exigir que os políticos mudem o seu comportamento? Conseguiremos outras condutas se mantivermos sempre as mesmas regras? Se são os políticos que fazem as regras, as instituições, o sistema eleitoral, depois de feitas essas regras, são elas que condicionam o comportamento e as práticas dentro da política. E pergunto a vocês, vereadores, principalmente os que adentraram agora, a impressão dentro do parlamento pelas regras da política não são outras do que quando observávamos a política do lado de fora? E por quê? Será que o problema, de novo, repito, são tanto os políticos ou as regras pelas quais a nossa Constituição obriga a fazermos política? E discutindo sobre a reforma política e os sistemas de governo, seria importante frisar que nós temos dois grandes modelos e duas grandes opções que se abrem aos brasileiros. É o sistema presidencialista, o qual o Brasil hoje adota, e o sistema parlamentarista. Pediria ao meu caro Miqueias que coloque a imagem da organização do nosso sistema presidencialista em nosso telão, para que nós possamos demonstrar de modo claro como que nós temos organizados os nossos poderes. Até porque imagino que grande parte da população não saiba. Se observarmos, nosso sistema de poder se divide em três grandes poderes. Poder executivo, que nós temos à esquerda, poder legislativo, apequenado ao meio, e um poder judiciário à direita. É isso que se ensinam em todos os cursos de direito pelo Brasil. 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Muito bonito na teoria. Artigo 2º da nossa Constituição da República. Agora, esses 3 poderes, criação de Montesquieu já no século XVIII, são ainda adotados no Brasil em pleno século XXI, quando quase nenhum país no mundo, a não ser os da América Latina, que não por coincidência apresentam os mesmos problemas de corrupção que o Brasil, mantém ainda esse sistema. Não foi à toa que coloquei o poder executivo preponderante e maior que os demais poderes. Porque o poder executivo concentra em suas mãos as funções de Estado, de governo e de chefe da administração. Ora, são funções, meus caros, estas 3, de Estado, governo e administração, que estão nas mãos dos poderes executivos da União, dos estados e dos municípios, ou seja, nas mãos dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos, são funções tão distintas entre si, tão diferentes, que mantê-las nas mãos de uma só pessoa é abrir com toda a certeza espaço para a corrupção e aumentar as tentações nas mãos daqueles que ocupam o cargo de chefe do Poder Executivo. Afinal, ser chefe de Estado pressupõe defender toda a nação, acima de partidos políticos, defender todos os brasileiros, todas as raças, todas as classes, sem amigos ou inimigos, enfim, ser defensor do bem comum.
controlar as Forças Armadas, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, controlar a diplomacia do Brasil com outras nações, enfim, ser chefe de Estado, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, pressupõe pensar na nação e não em partidos. O objetivo contrário é da função de governo, função altamente ideológica, pois ser governo é dar uma determinada linha de atuação política para um país, para um estado, para um município em determinado momento da história. Linha essa que não se confunde com o Estado, pois a população, a exemplo desta que está hoje aqui nos acompanhando, pode querer, por exemplo, em um determinado momento, uma linha de governo mais socialista, mais à esquerda, e é legítima. E outro momento pode querer, por exemplo, uma linha mais liberal, mais à direita, mais conservadora, que também é legítima. Ora, nenhuma das duas linhas de governo se confundem com o Estado, pois embora as pessoas possam ter divergências ideológicas e pertencerem a partidos distintos, todos querem o bem da nação. Pergunto, como uma pessoa poderá ser chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo? Mas, como imaginar que um sistema político que concentra, além da função de Estado e de governo, ainda a função de chefe da administração nas mãos do Executivo, conseguirá agir de modo imparcial? Não é a crítica de toda a população que os governos atuam principalmente atendendo e prestando serviços públicos para aqueles que são amigos do chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera da federação? Todos sabem, quando vão pedir o atendimento a um órgão público, que se, por exemplo, alguém é amigo do presidente da República, terá um atendimento por parte da administração, e aquele que não tem amigos perante os poderosos eleitos, não serão atendidos pela administração. Ora, esse é o tipo de democracia que a gente quer? Democracia em que o Estado, a administração pública ficam entregues a um governo ideológico partidário? Democracia em que, se um determinado governo perdeu as eleições, não terá benefício algum? Vejamos nós mesmos na Câmara de Vereadores. Isso não é crítica às pessoas que ocupam os cargos, mas à lógica do sistema? Como fica apequenada a nossa oposição? Muitas vezes com demandas legítimas. Mas a tendência, pela lógica do sistema presidencialista, é que não seja atendida da mesma forma que os membros do governo. E isso no governo do Estado se repete da mesma forma, e no governo federal é indiscutível, pois é evidente. Mas, como fica o poder legislativo nesse presidencialismo? Qual capacidade, colegas vereadores, que temos de fato para fiscalizar o executivo? Discutimos agora há pouco sobre as incumbências. E nós, vereadores, colega Rudimar. Vejam bem, democracia, meus caros, não é apenas ter possibilidade de eleger alguém, de votar. Democracia é escolher os seus representantes, escolher seus governantes e fiscalizá-los e responsabilizá-los se o povo entender que o governo não vai conforme a vontade da população. E quero trazer atenção para dois pontos, sem partidarismos. Vejam que no nosso presidencialismo não há responsabilização do chefe do Poder Executivo. E tomo como exemplo dois casos, o impeachment da presidente Dilma e a discussão do impeachment do atual presidente Temer. É lógico, pergunto a vocês que me acompanham aqui, é lógico que para trocarmos um governo nós tenhamos que começar um processo de impeachment que, lento e moroso, precisa ainda por cima comprovar a existência de crime para poder retirar um governante. Ora, o poder não é de vocês, povo. Se é assim do povo, não deveria ser possível que vocês escolhessem a permanência ou a alternância do governo a qualquer momento? Vejam que o povo parece, vereador Saul, como um rei de uma peça teatral no atual sistema. Reina enquanto permanece no palco, no dia das eleições, para depois, passadas as eleições, sair de cena e ficar no esquecimento. Esse é o sistema que, concentrando poderes nas mãos de poucas pessoas e poucos grupos, não cria uma democracia, cria uma autocracia. E é por isso que, se nós precisarmos esperar para responsabilizar um governo pela caracterização de um crime, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito será impeachmentado. Convenhamos, será que precisaríamos quase um ano de processo para retirar a presidente Dilma? Será que precisamos de tanto tempo para retirar o presidente Temer?
Não basta a vontade popular? Precisa o presidente atualmente dizer, não saio, se quiserem me tirem? Que absurdo! Quão baixo se tornou a nossa democracia? Vejam só, se nós precisarmos comprovar crimes pelo chefe do Poder Executivo para puni-lo, alguém imagina que o chefe do Poder Executivo cometerá algum crime e será pego em flagrante? Não foi o que fez o presidente Temer utilizando um laranja, ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, correndo o vereador Alex com uma mala? Será que alguém imagina em sua consciência que o presidente Temer sairia ele correndo com uma mala? Se nós precisarmos comprovar com crimes a inoperância de um governo, nunca responsabilizaremos nenhum mau governante. E não é à toa que em toda a história republicana de mais de 100 anos, só 2 presidentes foram impeachmentados. Um sistema ineficaz. Um sistema em que o presidente nomeia os ministros da Suprema Corte, envergonhando a nação. Não vimos agora, no julgamento da chapa Dilma e Temer, posicionamento vergonhoso do ministro Gilmar Mendes, claramente parcial no seu julgamento? Por que isso ocorre? Porque os homens são corruptos ou porque as instituições permitem, e o sistema permite, vereador Luiz Miguel, que o presidente nomeie os ministros da Suprema Corte? Permite que o presidente nomeie presidentes de autarquias, para que aí se utilizem da máquina pública para benefício próprio e não para benefício do povo. E pediria, caro Miquel, que troque o nosso slide, para mostrarmos que o que proponho, juntamente com defesas que já estão sendo feitas no Congresso Nacional, por uma reforma política que adote um outro sistema de governo, um sistema de governo parlamentarista, que separe os poderes em 4 ou mais poderes, colocando a chefia de Estado acima dos demais poderes. Um governo, vejam, que não seja escolhido diretamente pelo voto, mas saia do parlamento. O quão bonito seria, vereador Rudimar, se nós pudéssemos aqui criar um governo e nós pudéssemos, livremente, discutindo com nossos eleitores, criar uma maioria parlamentar altamente fiscalizável pelos próprios vereadores. E vejam que no parlamentarismo, para a troca do governo, não precisa comprovar crimes, não precisa processo de impeachment. Então, somente uma moção de desconfiança de qualquer membro do Legislativo colocaria abaixo o governo. É evidente que em um sistema assim, como ocorre em toda a Europa há mais de 60 anos, a política é algo benéfico. Não tem ares de sujeira, como é no Brasil e em toda a América Latina. Agora, é evidente, nós não conseguiremos, com um sistema presidencialista que concentra poderes nas mãos de poucos, ter outros resultados que não a corrupção. A tentação é muito grande. Por isso que esse sistema, dividindo os poderes, colocando o legislativo como aquele que de fato comanda o governo, tem maiores condições de atender a população. Diversos deputados, é claro, propõem a adoção do parlamentarismo, embora poucos tenham coragem, de fato, de implementar. Vejam que coloquei a administração pública neste gráfico totalmente desvinculada do governo. Para quê, vereador Rufa? Para que seja feita somente por técnicos, não por politiqueiros. É evidente que uma Petrobras controlada por alguém ligado a um partido político tenderá à corrupção. Imaginar que não é sonhar que os homens sejam santos. Um regime político, um sistema de governo tem que separar a administração, não deixando-a nas mãos do governo político partidário. Um sistema político adequado não pode ter o Estado com as suas altas funções nas mãos de uma linha de governo ideológico. Eu me preocupo, vereador Rufa, e lamento porque estudando esses temas vejo, de fato, e repito, como a oposição fica sem armas. Mesmo que tenham projetos benéficos à comunidade, todos serão vetados. Alguém acha que o governador Sartori irá aprovar algum projeto do PT, por exemplo? Ou que a presidente Dilma aprovaria um projeto do PSDB? Ou que o presidente Temer hoje aprove um projeto do PT, mesmo que o bem faça para o Brasil? Se entregarmos a função de vetar e sancionar leis a um líder de governo, nós nunca teremos uma democracia. Teremos o uso da política para grupos.
Mas os cidadãos não percebem isso. Colocam as culpas nos políticos, nas pessoas físicas, sem perceber que as discussões, principalmente porque nos aproximamos já de novo período eleitoral, se ficarem então somente na discussão de nomes e partidos, sem alterarmos as regras do jogo, nada irá mudar. Ora, quando eu era criança, nasci no ano de 1988, eu escutava que o problema do Brasil era a economia, país de terceiro mundo, por isso que não ia para frente. Chegamos no governo Lula a ser a 7ª economia do mundo e os problemas continuaram os mesmos. Crise na segurança, crise em diversos setores. O problema não são partidos, o problema não são políticos, não são nomes, é um sistema totalmente corrupto. Se observarmos, não existe um país no planeta Terra que adote um presidencialismo que funcione. Nenhum. Eu gostaria que alguém me dissesse: o problema está nos homens, basta escolhermos um líder santo que a política melhorará. Com o presidencialismo, caros senhores, nem com o Papa Francisco de presidente teremos uma boa política. Porque o Estado fica vinculado a determinados grupos. O presidente sanciona e veta projetos segundo o seu interesse partidário e não conforme o interesse do povo. Nomeia os ministros da Corte Suprema conforme seu interesse partidário, não conforme os interesses do povo. Utiliza das Forças Armadas, da administração pública conforme seu interesse partidário, não conforme o interesse do povo. E se adotarmos um parlamentarismo que separa o Estado do governo, seja em uma forma de governo monárquica, seja numa forma de governo republicana, não teremos esse problema. Se pegarmos as monarquias que temos hoje, Noruega, Inglaterra, Suécia, em todos esses países, o chefe de Estado não opina, não mete o bedelho sobre o governo, porque o governo é feito no parlamento por aqueles que de fato, como diz o artigo 45 de nossa Constituição, representam o povo. O poder executivo não representa o povo. O poder executivo executa o que o legislativo manda. Mas sabemos, não é, caros colegas vereadores, que isso é mera poesia do texto constitucional. Pois na prática os parlamentares se tornam reféns de um poder executivo que concentra tudo em suas mãos. E ficamos quase que abismados, vereador Saul, sem saber o que fazer, pois no mesmo tempo que não temos poderes como legisladores para mudar a realidade, escutamos as críticas dos eleitores que dizem: os parlamentares não fazem nada, melhor seria fechar o legislativo. Lhe concedo a palavra, vereador Dallalana. Obrigado pela parte, vereador Matheus, e muitas vezes, agora nesse teu grande expediente, eu consigo vislumbrar assim, o teu trabalho, a maneira que você tenta trabalhar, a maneira que tu vive a política. Um dia você subiu nessa tribuna e disse que sempre me escutava, me assistia, e eu fiquei muito honrado com isso, e por saber de tudo que tu estuda, do que tu trabalha, do que tu vivencia numa vida pública. E hoje, por várias vezes, um dia você me disse que você via eu bater nessa mesa e dizia que não adiantava mudar os homens, se não mudar as regras e não mudar a lei, né? E isso que tu está falando hoje só me traz esse respaldo que a tua pessoa tem comigo e que eu tenho por você, da mesma maneira, sabendo que você vai seguir, como disse o Beto, esses passos da lealdade, da seriedade e de ter a mesma palavra. Eu estava esperando esse teu grande expediente de hoje, porque eu sabia que você ia bater nessa tecla, porque é o teu estilo de trabalhar, é o teu estilo de vivenciar, de estudar, e a gente sabe que tipo de governo é que tu defende. Já diz tudo. Quem não te entender é porque não quer entender. Porque já diz tudo. O executivo é para executar o que é feito. Não é para ele mandar. Ele tem que executar aquilo que o parlamento decide. Eu tenho a mesma opinião tua, senão você não ia gostar de mim, não ia dizer isso aí na tribuna. Da maneira de eu trabalhar, não de gostar de mim, tu não gosta, que eu sou muito feio. Mas quero te parabenizar pelo assunto, e o caminho é esse. Se nós não mudarmos totalmente as regras nesse país, nós não vamos ir a lugar nenhum. Não adianta sair por aí mentir para a população que tem que mudar esse, mudar aquele, que não vai resolver nada. Então, está de parabéns pelo assunto. Muito obrigado, vereador. Concedo a parte ao vereador Rudimar. Obrigado, vereador Matheus, por a sua grande expediente,
falando com autoridade, e é isso que nós precisamos. Eu vi o seu debate, nós temos que ter mudança, e a mudança chegou. O senhor está de parabéns, e hoje eu vou aprendendo com a Vossa Excelência também. Olha, estou aprendendo muita coisa, que nem agora o vereador Dalalana falou, eu fico emocionado vendo o senhor falar isso aí. Nós temos poderes diferentes. Parabéns, vereador Matheus. Muito obrigado, vereador Rudimar. E na mesma senda que os colegas que fizeram a parte falaram que não adianta mudarmos os homens e as pessoas se as regras continuam as mesmas, traria até um exemplo popular para demonstrar meu argumento, já que minha mãe está presente aqui em nosso poder legislativo. Sempre escutei muitas mães dizerem que quando um moço não tinha comportamentos adequados, deveria, vereador Eloy, pegar quartel. Não era esse o argumento, vereador Paulo? E por quê? Porque o moço, talvez se fosse indisciplinado e mudasse de ares, mudasse de regras, mudaria de comportamento. Então vejam a sabedoria das mães, que já percebem que o comportamento dos filhos é condicionado pelas regras às quais elas se submetem. Eu vejo, vereador Alex, com alegria que, quando discutimos tais ideias, não há divergência ideológica que se coloque no caminho. Inclusive, o PCdoB, Partido de Vossa Excelência, já, na época da Constituinte, defendeu o parlamentarismo. Vejam que maravilha. Quando o sistema político é racional e organizado, solicito, senhor presidente, 5 minutos de comunicação urgente. Muito obrigado. Concedido. Quando o sistema político é racional e organizado, o eleitor não tem problema, caso não esteja gostando de um governo de esquerda, de trocar o voto e votar em um governo de direita. Pois o que ele quer é resultados. Na atual sistemática, vejam bem, após eleito, o presidente ou o chefe do Poder Executivo, aos amigos marmelada, aos inimigos bordoadas. É engraçado, irônico observar a hipocrisia de um sistema que faz com que pessoas, quando na oposição, tenham um discurso e na situação outro. E cito aqui a hipocrisia, inclusive, do meu próprio partido, o PSDB, que criticava as linhas de governo do governo Dilma, afirmando ser um partido de oposição, mas que, quando da troca de governo, defende o mesmo modo de governar do presidente Michel Temer. Quanta hipocrisia! Ora, sejamos justos. Exigir santidade dos homens, quando as regras não são benéficas a comportamentos virtuosos, é exigir demais. A tentação é muito grande no presidencialismo, dando muito poder ao executivo. Por isso, se nós quisermos outros comportamentos, devemos, é claro, mudar as regras. E quando eu escuto as pessoas afirmarem, principalmente, vereador Meirelles, Vossa Excelência, que é meu colega estudioso do direito, dizerem que bom que vocês são vereadores da base, ou falarem dos deputados estaduais, que bom que aquele deputado é da base, pois assim ele tem acesso à administração. Eu pergunto, principalmente, vereador Luiz Miguel e vereador Rufa, vocês que são da oposição, por acaso não têm eleitores? E os eleitores de Vossas Excelências não são também cidadãos? Mas isso é culpa, vejam, do governo, do prefeito, do governador, do presidente, ou de um sistema irracional que coloca tudo isso de bandeja na mão de poucas pessoas? Não sejamos ingênuos. Talvez, vereador Rufa, se Vossa Excelência fosse o prefeito, se fosse o governador e fosse o presidente, faria a mesma coisa, atendendo às demandas do PP, vereador Luiz Miguel atendendo às demandas do PDT. Exigir comportamentos diferentes em um sistema irracional, ou é má fé ou muita ingenuidade. Por isso que tomei a liberdade, como alguns parlamentares no Congresso Nacional, acima de partidos estão fazendo, de propor uma moção, para que esse parlamento assine uma moção de apoio pela reforma política e pela adoção de um sistema parlamentarista, para que façamos essa moção chegar ao Congresso Nacional. Será a voz dessa casa para dar, nesse momento de crise, uma solução, uma opinião e um caminho, que mesmo que não seja escutada, fará pelo menos com que tenhamos a responsabilidade pelo momento de crise pelo qual o país passa. Responsabilidade que nós não iremos fugir no que compete aos vereadores. É muito importante que nós tenhamos a coragem
para trocar esse sistema. As eleições para deputados federais e senadores e presidente da República serão no ano que vem. E é muito importante, principalmente aqueles que desejam concorrer à cadeira de deputado federal, que tenhamos noção da importância que essa é a reforma mais importante de todas as reformas. Sejamos sinceros, como discutirmos qualquer tema sem transformá-lo em guerra, se não temos instituições, como mostrava anteriormente, como um Estado que esteja desvinculado de interesses políticos partidários? Mesmo que um presidente queira falar em nome da nação brasileira, se estiver vinculado a um partido político, não terá legitimidade. Pelo menos não terá legitimidade pelos adversários que pensam de modo diferente e que também são cidadãos e devem ser escutados e respeitados. Por isso que eu peço que os colegas vereadores acompanhem na assinatura dessa moção, como um pedido singelo, para que mostremos um caminho e que talvez, começando com o Parlamento de Passo Fundo, nós tenhamos uma posição para uma esperança para o Brasil. Repito, todo o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais concentrarmos o poder nas mãos de poucos, menos democracia teremos. E a letra da nossa Constituição não passará de mero verso, não tendo efeito algum na prática. Por isso que trocamos governos, trocamos políticos, trocamos partidos, mas as críticas do povo cada vez mais se aprofundam com relação à política brasileira, a ponto das pessoas muitas vezes pararem nós políticos nas ruas e nos tratarem com agressividade, como se nós pudéssemos, num sistema engessado deste que acabei de demonstrar, fazer milagres, vereador Paulo Neckel. Exigir que o parlamento faça algo de fato concreto no presidencialismo brasileiro, vereador Rudimar, Vossa Excelência sabe, principalmente pelo projeto que logo mais discutiremos, é exigir milagres dos legisladores. E se nós, de fato, que somos aqueles que estamos em direto contato com a população, que pela letra da Constituição representamos o povo, devemos ter coragem de adotar um sistema de governo coerente com a vontade popular. Um parlamentarismo que faça com que a maioria do legislativo governe e que o executivo execute aquilo que o legislativo e o povo de uma cidade, de um estado e de uma nação deseja. Do contrário, mudam-se os homens, mudam-se as vontades, vã cobiça, já diria Camões. Mas a ambição permanecerá a mesma. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado.